Comunicação é exercício de identidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que tudo que você faz está dizendo ao mundo quem você é. Então, o jeito que você está vestido, o jeito que você me recebeu, o jeito que você acomodou, o jeito que a gente arrumou as coisas aqui e tal, o tempo todo a gente está dizendo ao mundo quem a gente é. Não é só na hora que você fala, o Ricardo é essa biografia que eu estou lendo aqui. Não é isso. Principalmente porque na hora que você está lendo um texto que eu te dei as informações, está tudo sob controle. Agora, na hora que nós estamos interagindo aqui, é o espontâneo, é a verdade. Então, essa é a hora da comunicação que constrói relações legais. Bem-vindos ao podcast Empreendedora no Divã. Eu sou a Tati Loureiro, psicóloga de formação e empreendedora por paixão. Sou colunista da Vogue Negócios e tenho uma marca de sapatos. E por que essa empreendedora aqui tá no Divã? Porque empreender é uma loucura, só com muita terapia para dar conta. No meu divã, recebo empreendedores que desabafam, trocam e nos ensinam como superar esse desafio que é empreender. Vamos começar a sessão? Muito bem. E hoje, no Empreendedora no Divã, eu tenho o privilégio de conversar com o Ricardo Guimarães, fundador da Timos, uma consultoria estratégica renomada que revoluciona negócios, marcas e culturas a partir de suas identidades únicas. O Ricardo é um visionário que apoia gigantes como Natura, Vivo, Danone, entre outros, demonstrando um profundo entendimento de como alinhar propósito e prática empresarial. E ele faz isso mesmo, tá, gente? Vocês se preparem porque é longa a apresentação, porque a pessoa tem muito repertório. Então, vocês escutam até o final. Eu tenho 75 anos, então é comprido 75, mesmo. Exatamente. Então, aguentem porque tá muito lindo. Além da sua consultoria, o Ricardo é pioneiro na adoção da biomimética em soluções de gestão, buscando inspiração na natureza para resolver desafios empresariais complexos. Como palestrante, inspirador e coautor dos livros Gestão Integrada, de Ativos Intangíveis e Liderança Baseada em Valores. Ele compartilha sua sabedoria sobre liderança e inovação em tempos de incerteza. O Ricardo também esteve na vanguarda da criação de entidades que promovem a arte, sustentabilidade e ação política, como a São Paulo Companhia de Dança, a TAG Gastronomia e Sustentabilidade e a RAPS, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. A sua dedicação à causa ambiental e social o levou a ser membro de conselhos influentes como o Instituto Inhotim e o Instituto AME à sua mente. Em seu tempo livre, Ricardo pratica Stone Balance, que é uma arte de empilhar pedras, e para mim, ele é mais do que um profissional exemplar. Ele é fonte de inspiração e um querido tio. Gente, vocês vão me ver ele chamando ele de tio. Ele não é meu tio de sangue, mas ele é meu tio do coração. Porque eu passei a minha infância inteira, tive o privilégio de conviver com esse homem. Que assim, vocês vão entender ao final da entrevista o que é estar com o Ricardo aqui. Ele não vai em qualquer lugar não, tá? Então assim, morram de inveja! Ele está aqui porque ele é maravilhoso. Bem-vindo, tio. Obrigado. Obrigado. Adorei a sua história aí. Maravilhoso. Mas o melhor de tudo é o tio mesmo. O tio é maravilhoso. E eu sei que assim, gente, aos meus 44 anos, pode parecer um pouco ridículo eu chamar de tio, mas eu não consigo, com pessoas que eu convivi desde muito pequena, falar, Ricardo, porque eu me sinto num telejornal e vocês me conhecem, não é assim que eu sou. Então, e eu queria, pra gente começar, pra você compartilhar um pouco sobre a sua jornada e como você chegou até aqui com a Timos, só para contextualizar para quem não te conhece. E depois tem várias outras perguntas aqui. Tá. Então, primeiro contextualizar você na minha vida, né? Por favor. Então, você é amiga dos meus filhos, né? Eu tenho 4 filhos. A gente ia para Itamambuca, por isso que a gente conviveu muito, né? E você sempre foi uma presença. Quando todo mundo vai para a praia com a gente, e tudo bem. Mas quando você ia, a Tati estava com a gente. Tinha uma presença, assim, muito marcante. Então, daí vem a nossa história. Eu, casado com a Lili, 4 filhos. A vida inteira eu tive uma questão muito sobre identidade, sobre a minha identidade. Porque, assim, eu sou canhoto e era muito esquisito ser canhoto. Eu tive a mão esquerda amarrada nas costas na escola. Uau. Então, eu era uma pessoa esquisita, né? Segundo filho, então o primeiro filho é o primeiro filho, o segundo já ninguém olha muito. Então, eu tive sempre buscando o meu lugar. Comecei fazendo faculdade de Direito, me decepcionei com o ambiente jurídico, abandonei a faculdade no 4º ano. Somos 2, também fiz Direito. É mesmo? Também abandonei no 2º ano. Aonde você fez? Na PUC. Mas só eu fiz na São aspas. Francisco. Enfim, e eu tinha uma preocupação, eu era muito idealista, muito, na faculdade de Direito. E a escola não era idealista.
E aquilo me deixou muito frustrado. Aí eu virei hippie. Virei hippie e procurei o primeiro emprego que tinha assim, para ganhar dinheiro. Eu não queria mais trabalhar por um ideal. E fui trabalhar com comunicação, publicidade. Publicidade, eu tinha que vender as coisas do cliente. Mas eu queria vender aquilo que fosse verdade do cliente para criar uma relação legal com o consumidor. Então, em vez de olhar só para a imagem desejada, olhar só para hábitos e costumes do consumidor, eu olhava para como que essa empresa que está fazendo esse produto vê esse hábito, vê esse produto. E eu comecei, então, a trabalhar com a identidade do cliente. Eu trabalhava na área de criação, era redator e diretor de criação, e, claro, entrava em conflito com o negócio da agência, porque a agência de propaganda, não sei se você sabe, ela ganha em cima do veículo, em cima do que ela gasta de dinheiro do cliente no veículo. Então não tem uma convergência de interesse entre o cliente e a agência. E aquilo atrapalhava a minha maneira honesta de trabalhar a identidade do cliente. Então mudei de agência várias vezes, sempre na área de criação, até que uma hora eu resolvi, não, eu vou abrir a minha agência. Muito Caxias, eu falei assim, eu tenho que definir o que é comunicação para mim. E defini. Comunicação é exercício. Você tinha que idade essa época, perdão? Essa época foi 83. Tá. Passei pela Globo, estou encurtando a conversa para dar o tema sim. da identidade. Quando eu abri a agência, eu falei assim, comunicação é exercício de identidade. Isso em 1983. O que quer dizer isso? Quer dizer que tudo que você faz está dizendo ao mundo quem você é. Então, o jeito que você está vestido, o jeito que você me recebeu, o jeito que você acomodou, o jeito que a gente arrumou as coisas aqui e tal, o tempo todo a gente está dizendo ao mundo quem a gente é. Não é só na hora que você fala, o Ricardo é essa biografia que eu estou lendo aqui. Não é isso. Principalmente porque na hora que você está lendo um texto que eu te dei as informações, está tudo sob controle. Agora, na hora que nós estamos interagindo aqui, é o espontâneo, é a verdade. Então, essa é a hora da comunicação que constrói relações legais, né, bacanas. Então, eu pautei a minha agência com essa questão da identidade. E coloquei antropólogos, psicólogos, gente que trabalhava isso no cliente, porque eu achava que era legal fazer assim. O que aconteceu? Eu criei uma metodologia de investigação da identidade do cliente, construí marcas muito fortes no Brasil, como o Natura, Capricho, que é um case da sua geração, Sim. Que foi muito legal. Banco Real também é outro case importante, porque impactou todo o setor, né? Todo o segmento de bancos, não foi só o Banco Real que se posicionou. Enfim, a questão da identidade ela foi ficando mais importante no mercado com o advento das redes sociais. Porque as redes sociais expõem a empresa. Quando você tem o controle da mídia, você põe o produto, a propaganda, fala que é maravilhoso, tá? E a empresa pode ser muito escrota, mas o produto está com uma imagem legal. Até quando você faz a propaganda institucional, também a empresa fica maravilhosa, cidadã do mundo e tal. Só que não. A rede social expõe essa realidade, então as empresas começaram a procurar esse conteúdo de identidade que a gente tinha já formado em metodologia e tal. Então, eu estava com uma demanda dos clientes que não era mais porque eu queria, porque o cliente precisava. Só que começou a demandar demais, isso era um custo que eu absorvia por capricho. E, na verdade, eu precisava agora fazer isso com uma embalagem, com um preço. Isso não cabia numa agência de propaganda. O modelo de negócio de agência não cabe esse tipo de investigação. Que era de uma ordem mais psicológica, mais íntima, talvez? Demandava um tempo de reflexão e amadurecimento que a agência não permite, porque a agência tem que gastar o dinheiro antes que ele cancele, entendeu? Antes que o cliente cancele aquela campanha, aquilo tudo. Então, existe uma urgência de colocar a campanha na rua, quer dizer, é uma outra mentalidade. Tá. Então, eu tirei essa equipe de dentro da agência, não sabia exatamente o que era, falei, isso aqui é importante, os clientes estão pedindo. Pus numa sala, eram 6 pessoas na época, pintei a porta de vermelho, falei assim, olha, não sei o que é isso. E aí, eu sei que o assunto é identidade. O que aconteceu? Nessa época, aí já vou te explicar a consultoria, que é o que eu tenho hoje. Nessa época, a AIDS estava a milhão. Então, e amigos morrendo de AIDS, a gente não entendia o que era aquilo e tal. Um dia eu vi uma matéria na Veja que falava que a timo, glândula timo... Agora eu entendi tudo. Que a timo estava sendo um foco de pesquisa para prevenção e cura da AIDS.
Aí eu comecei a estudar a timo e tinha pouca literatura. A timo é uma glândula, ela fica aqui perto do coração. Na verdade, no hinduísmo é um chakra pré-cordial. A timo recebe um registro, melhor, a timo é uma glândula que recebe algumas células normais suas que, quando passa pela timo, recebe o registro de quem é você. Essa célula que sabe quem é você vai entrar na corrente sanguínea, vai se reproduzir e, sabendo quem é você, vai reconhecer quem não é você, que é o vírus que veio no ambiente e entrou no seu corpo. Então, quando entrar um vírus no seu corpo, a célula T vai dizer, você não é Tati. Aí vai pegar essa informação e vai passar para o anticorpo. O anticorpo vai chegar para o vírus e falar, olha, ou você se transforma em Tati ou você cai fora. Nessa hora, está começando uma negociação, porque o vírus vai responder, não, eu sou apenas um mensageiro, eu vim aqui dizer como é que está o mundo lá fora, ou vocês se adaptam ou vocês dançam. E aí começa essa negociação onde o sucesso é o desenvolvimento de uma nova competência que antes não era necessária e agora se tornou necessária. Lá em Minas a gente fala que quando a criança está brincando no chão, fala, está tomando vitamina S, sujeira, para criar anticorpos para poder ir para um ambiente mais inóspitos. A pré-condição para desenvolver essa competência a partir da negociação é a célula T que tem o registro da sua identidade. Se você perde o registro da identidade, você não sabe quem é a Tati, então você não sabe quem é o vírus. Isso é AIDS. A AIDS é a célula T que perde o registro da sua identidade e desarma o sistema imunológico. Então, embora você tenha anticorpos, você não sabe quem é o vírus. Aí o vírus entra e faz a festa. Aí eu falei, olha, as empresas estão precisando disso. Porque as empresas sempre fizeram o que o mercado queria, as empresas têm uma cultura acrítica, né? Fazem o que o cliente quer, então elas não têm uma identidade. Eu falei assim, e é por isso que elas estão carentes desse serviço, por isso que elas estão pedindo. Aí eu falei, olha, então não vou começar a fazer propaganda de novo, eu vou direto agora para a identidade e montei então a consultoria Timos e aí eu abandonei a publicidade. Essa então é a história. Gente, e deu muito certo, porque maravilhoso. A Timos começou assim, com Natura, cliente, Banco Real, a Globo, Banco do Brasil, quer dizer, ela começa em 98, mas começa já com uma maturidade super legal, né? Porque a gente já estava entendendo do assunto. Agora, assim, você falando, né, o mais genial é que esse assunto hoje está super em alta. Pelo menos para mim, com 44 anos, que hoje fala de propósito, que fala, né? Só que na época eu tinha 8. Então, assim, você falando disso naquela época, foi muito inovador, imagino eu. Foi disruptivo, sei lá, chame como quiser, porque, assim, é incrível. Tudo que eu acredito você falou só com o nome da Timos. Foi muito inovador e fui punido também por isso. Eu imagino. Né? Porque as empresas são conservadoras, uma gestão de risco, né? De otimização de recursos. A novidade, naquela época, inovação era um pecado, né? As pessoas eram contratadas, olha, faz assim, porque é assim que deu certo e assim que vai dar certo, porque o futuro é igual ao passado. Quer dizer, não inventa moda. Então era um combinado de que o trabalho era repetição para subir na firma a vida inteira. Na hora que você traz um novo olhar, onde a identidade passa a ser o fundamento de uma relação com o mercado, a identidade te dá uma visão crítica. Então, publicitários não queriam trabalhar com visão crítica, queriam fazer uma coisa criativa, divertida, bonita, importante. Mas não era isso que estava sendo importante. Essa visão crítica vem da identidade. Então não foi bem recebido, né? Nos festivais, por exemplo, Natura. Natura, a gente trouxe a Mulher Bonita de Verdade, né? Que foi a primeira vez, quer dizer, imagina, no ano que a Isabella Rossellini foi demitida da Lancôme, porque fez 40 anos, a Natura lançou a Mulher Bonita de Verdade. Né? Com o Cronos, que tem várias idades. Então, isso é uma visão crítica da cultura. A gente falou verdade, né? Você impactou o teu entorno, né? Não é só sobre um produto, é você estar realmente contribuindo com outras camadas. Tati, não tinha casting de mulher velha. Porque quem fazia propaganda de anti-sinais, anti-ruga, eram mulheres de 30 anos. Então, quando a gente falava assim, queremos conversar com mulheres que tenham 50, 60, 70, para a gente poder ser verdadeiro. Não tinha. Bom, foi uma revolução. Por exemplo, todo editorial de moda das revistas, revista Cláudia da época, Desfile, Vogue, não tinha casting de mulheres maduras. Foi com a Natura que então começou a mudar uma cultura. Por exemplo, fotografar uma mulher
de verdade. É totalmente diferente de você fotografar uma maneca. A modelo, ela tem um cabelo preparado para ser fotografada, ela foi deitar cedo no dia anterior para estar com a pele legal. Uma mulher de verdade, não, está tocando a vida com filho, marido, trabalho e tal, e vai lá para fazer a fotografia. O fotógrafo falou assim, quando a gente fez, contou, Duran, Bob Wolfson, quer dizer, ótimos fotógrafos, mas ela não tinha cultura de fotografar a beleza da mulher velha, da mulher madura. Você tinha que fotografar a alma, não a pele dela, né? Você tinha que trazer tudo, né? Então foi um custo, isso que eu falei, quando eu fui punido, quer dizer, tinha um custo para se chegar a soluções estéticas a partir de uma ética nova, né? Então foi... Agora, mas foi muito gratificante. Uma né? curiosidade, eu tenho algumas perguntas que eu quero saber, mas, por exemplo, você chega para uma Natura, por exemplo, na época, e você fala para o empreendedor, eu não sei com quem você falava na época, mas como foi? Porque você precisa ter, acredito que um empreendedor que compra essa ideia, obviamente. Com certeza. Né? Então, assim, já é uma pessoa diferenciada para poder escalar para baixo. Porque eu tenho um pouco essa visão. Eu falei, gente, a gente precisa mudar a cabeça dos empreendedores, porque senão a gente não escala. São poucos que se... Não sei, mas eu quero te ouvir, mas assim, eu tenho essa crença que são poucas pessoas que vêm debaixo da pirâmide que conseguem revolucionar. Existem. Mas seria maravilhoso se a gente pudesse realmente fazer quem está em cima escalar, porque tem muito mais poder e teria muito mais velocidade. Jeito, é o único jeito. Inclusive, assim, a gente, quando... Primeiro, deixa eu te dizer como é que eu venci esse problema de ser inovador no mercado conservador. Eu não ia de cliente em cliente tentando vender uma ideia nova que ele não pediu. Tá. Então, eu não podia fazer prospecção. Então eu resolvi exibir a minha filosofia, exibir o meu trabalho. Então eu comecei a fazer palestra, escrever artigos, e aí começaram a aparecer pessoas que concordavam comigo. Tá? E isso já começa a ser uma nova maneira de você vender. É você se exibir para as pessoas se atraírem. Pela comunidade, né? Hoje a gente chama de comunidade. É o princípio de comunidade, é esse, é pela atratividade. Perfeito. Então, foi isso que eu fiz. Aí apareceu Mônica Figueiredo com Capricho, né? A editora Abril foi um super cliente na época. Apareceu Droga Raia com a família Piponzi, assim, super empreendedores, visionários, fomos junto durante um bom tempo. Iasig com Ricardo Young, Natura, e todos eles vieram por atração. E aí eu aprendi que esse tipo de trabalho que a gente faz depende fundamentalmente de 3 fatores. 1, a empresa precisa precisar. Ela deve estar com alguma dor, tipo, ou perdendo share de mercado, ou perdendo profissionais, ou pode estar perdendo rentabilidade. Ou perdendo tesão, né? Aliás, tudo isso é consequência da perda do tesão. Então, primeiro, a empresa precisa precisar. Se ela não precisar, a empresa não abre agenda para fazer esse trabalho. Perfeito. Segundo, precisa ter liderança, porque você vai apontar numa direção que não foi trilhada ainda. Então, as pessoas precisam confiar numa liderança para que elas possam ir, senão elas não vão. E 2, tem que ter autoridade, tem que ter pessoas que conheçam bem o negócio, saibam criticar e apontem uma direção do negócio a partir daquela reflexão que foi feita. Se você não tiver autoridade, liderança e necessidade, o projeto não dá certo. Já tive acionista que queria, porque queria, acreditava e tal, mas a empresa não estava precisando. Então, não adianta você idealizar. Você tem que ser muito pragmático, buscar as condições. E ter um CEO, ou um acionista forte, ou uma dupla, ou um trio, que tenham essa necessidade de colocar em prática as suas ideias e tem dificuldade, porque... Por que tem dificuldade? Pergunta isso que aí eu respondo. Por que tem dificuldade? Adoro, gente. Ele quer que eu participe. Olha como ele é generoso. Por que tem dificuldade? Porque, assim, aquilo que a gente estava conversando. O CNPJ, a empresa, por definição, ela é conservadora. Qualquer empresa, CNPJ. Por quê? Ela tem que distribuir responsabilidades, ela tem que otimizar os recursos, tem que mitigar risco. Então, essa coisa de você aprender, desenhar, ter um padrão, controles e crescer com segurança, com qualidade e velocidade, isso é muito importante e o CNPJ é para fazer isso. Tá. Quem questiona CPF? É o ser humano que olha para aquele negócio assim, tic-tac, 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 e pergunta, não pode ser mais rápido?
não pode ser mais seguro? Quer dizer, essa coisa de você ter um padrão de conservação e um padrão de questionamento e inovação. A empresa precisa dessas duas forças. O empreendedor, em geral, ele vem com esse pique de questionamento. Ele fala assim, puxa vida, essas cadeiras não estão confortáveis, eu vou fazer uma cadeira mais confortável e mais segura. Você sabe como Simon Sinek chama essa pessoa? Eu passei a assinar na assinatura de e-mail CVO, Chief Vision Officer, que é o cara que... Você fez uma cara aqui? Não, pode ser, mas acho que empreendedor é melhor e é mais comum, porque todo empreendedor... Não, eu tô falando como empreendedor, entendeu? Que eu me coloco e falo assim, gente, tem muita coisa que eu não sei fazer, mas eu tenho a visão do negócio. Por isso que eu me chamo de, tipo, né, de Vision Officer, não, tudo tipo, bem. de olhar o negócio. Ele tem uma visão que nasce da crítica, é isso que eu queria dizer. Tá. Ele nasce da crítica, ele não nasce do concordar. Todo empreendedor, toda pessoa inovadora, se ele não critica, ele não traz uma nova maneira de fazer. E a gente tem uma cultura do CNPJ de concordância, de fazer mais do mesmo, sabe, de segurança. Então, a cultura, em geral, instalada no CNPJ é contra a inovação. Então, e esse conflito é legal de você cultivar. E a gente ajuda a trazer, primeiro, a consciência desse conflito, desse confronto, entre a ambidestria, que chegou agora com tudo que tem direito, é nada mais do que você ter o exploiter, que é você manter, conservar, e o explorer, que é o criar, que é o inovar. Esse confronto entre essas duas forças é que promove a evolução. Quer dizer, na natureza também, né? A biomimética mostra isso, quer dizer, você tem a conservação, a busca da estabilização de um sistema, de um estado, e ao mesmo tempo o questionamento para reduzir custo, para reduzir a energia e acelerar o processo de adaptação. Eu ia te perguntar, porque eu vi na tua descrição da biomimética, como que isso é aplicado na empresa, né, no processo, porque assim, eu acho que faz parte de uma pergunta mais ampla. Quando você chega numa empresa, né, como que começa o trabalho? Porque eu entendi a filosofia, mas na prática, eu como empreendedora, eu falo, gente, aonde que ele vai começar? É no RH? É em compras? É com o dono? É com quem trabalha? Como que funciona essa dinâmica? Se você entende que a empresa é um sistema vivo, a pergunta que funciona é, onde dói? Tá. Mas para quem você faz essa pergunta? Para empresas, quem te procurou. Tá. Tanto faz. Não importa se é o RH que me procurou, Tá se bom. é planejamento, se é o marketing, se é o acionista, se é um conselho, se é um CEO, não importa. A gente pergunta, onde dói? Porque se não for onde dói, a empresa tem dificuldade de abrir a agenda. Tá. Perfeito. Onde dói é onde vai ter um alívio. E se você acredita que é um sistema vivo, o sistema vivo, você pode pegar uma dor no seu pé. E você vai descobrir que é o problema da coluna. E a coluna é um problema de tensão que você está vivendo, que você não alivia. Então, essa integralidade permite que você pergunte onde dói. E aí você vai destrinchar e vai chegar nas dores e nos diagnósticos mais completos. E aí você faz um programa para trabalhar. Claro que se você chegar numa pessoa de poder, de autoridade e liderança, claro que seu diagnóstico vai sair muito mais completo e muito mais rápido. Se você está só com uma dor e quem te procura não tem o poder de olhar para o todo, só olha para a parte, aí leva um pouco mais de tempo. Vou te fazer então uma pergunta. Eu estou em vários grupos de pequenos empreendedores, né? E aí hoje eu vejo que esse onde dói, muita gente falando do turnover. As pessoas vêm, ficam um pouco, ninguém quer nada com nada, ou sai por conta de mais R$500, unânime. Fala, não, porque eu tô pensando em desistir, porque eu não aguento mais. Quando eu treino a pessoa sai. E aí, se você viesse nesses grupos de WhatsApp, eu te falaria, por exemplo, que essa seria uma dor. Se eu te trouxesse essa dor, o que você falaria, de modo geral? Eu começaria a conversar sobre o que você está oferecendo de trabalho para as pessoas. Tá. Né? Porque o que está mudando no mundo é a relação das pessoas com a própria vida. E começa pelo trabalho, que é uma questão de sobrevivência. O que é o trabalho para você? Né? Se você está oferecendo um bom trabalho, com um bom horário, com um salário legal e tal, você vai pegar uma pessoa que quer isso. Se você está contratando uma pessoa que acredita no que você acredita, então começa por aí. Né? Se você tem uma visão de mundo, de buscar uma integração, de gerenciar a interdependência, e você vai contratar uma pessoa super focada, independente, que não dá satisfação para as parcerias e para os relacionamentos, essa pessoa vai ficar, sei lá,
6 meses, ou vai destruir as suas equipes. Então, a maneira de você selecionar uma pessoa, de você recrutar uma pessoa, é a coisa mais importante para saber se você está contratando mão de obra ou se está contratando um ser humano que tem uma mente, uma visão de mundo, que tem competências, relacionamentos. A gente fala de 3 inteligências hoje, Tati. Inteligência racional, que é uma inteligência analítica, muito importante para organizar e classificar as coisas. Uma inteligência emocional, que é você se relacionar com os outros, porque hoje todo mundo está muito com a identidade muito aflorada. Sim. E isso provoca conflitos de tudo quanto é natureza, né? Essa polarização toda. Então, a inteligência emocional é fundamental para você conviver. E a inteligência sistêmica. Inteligência sistêmica é o reconhecimento da interdependência. Então, é uma inteligência que vai olhar para a natureza e vai entender que a natureza evolui criando a vida porque tem uma dinâmica interdependente entre todos os sistemas da natureza. Se você olhar para a sua empresa como um sistema vivo, você vai olhar para os seus fornecedores, os seus canais, os seus consumidores como um ecossistema. Eu preciso falar isso, eu vou deixar o link aqui no vídeo. Um dos vídeos que eu mais amo teu é o Interdependência ou Morte. Esse vídeo é genial e a gente até passou num dos nossos treinamentos. E eu vivi isso muito recentemente porque eu tinha um estilo de gestão um pouquinho controlador. E aí, assim, tudo passava por mim, né? E eu sou psicóloga de formação, então óbvio que eu tenho várias falhas, várias coisas que faltavam, mas sempre muito crítica. Só que eu não estava todo dia no escritório o tempo todo. Então ficavam esses gaps, mas tinha que passar por mim. Então, recentemente, já faz um tempo, a gente resolveu falar, não, a gente vai destrinchar essa liderança, eu vou assumir um papel de comitê, não vou mais estar no dia a dia, e eu vou desenvolver as lideranças aqui dentro. Hoje a gente tem 3 lideranças. E elas começaram a perceber que cada uma era independente. Porque o que era? Era cada uma comigo. Não tinha entre elas uma comunicação. E todo mundo que saía da minha empresa, a gente tinha um turnover alto, falava assim, não, porque aqui a gente tem muito retrabalho, porque ninguém se fala, então as informações ficam meio truncadas e não sei o que lá. Quando a gente fez essa revolução, foi tão surpreendente. Primeiro que eu falei, uau, olha essas pessoas que trabalham comigo. Elas começaram a se falar entre elas, porque elas hoje só têm contato comigo uma vez por semana, grosso modo, no comitê. Então elas têm que se resolver entre elas. Então, quando eu assisti esse teu vídeo do Interdependência ou Morte, elas olharam e falaram assim, Tati, a gente hoje é interdependente, porque vai resolver um problema que eu achava, por exemplo, na minha cabeça, tá? Era assim, é um problema de site, de e-commerce? Gente, pelo amor de Deus, o financeiro não precisa participar, porque eu ficava preocupada do tempo do financeiro. E existia uma preocupação genuína, mas na execução eu falava, financeiro você não vai participar. Essa outra área também não precisa, então vai pegar e-commerce, vai pegar no máximo alguém que, sei lá, que é de desenvolvimento, de TI e vai participar da reunião. O que acontecia? Fazia toda a solução. Chegava lá no final, tinha uma questão tributária que só o financeiro saberia e que a gente desenvolveu toda uma solução que, emperrava e perdia todo o trabalho. Quando a gente coloca, porque nesse triunvirato que a gente chama, a gente tem uma pessoa de comercial, 2 pessoas de comercial, na verdade, e uma pessoa que é de financeiro e operações. Então, quando um problema que teoricamente não tem nada a ver com a outra área, participam juntos, você vê que tem tudo a ver. E que você economiza um tempo gigante. Só que tio, veja só, quando eu comecei, pequena, eu nem tinha RH. A pessoa que era RH, financeiro, um pouco comercial também, atendia um pouco telefone. Então eu falo, olha o tempo que eu perdi, porque isso demorou 13 anos, no meu caso, para acontecer. E aí quando você fala tudo isso, eu falo, uau, adoraria ter tido essa oportunidade, mas eu naquela época não ia conseguir contratar timos, por exemplo. Então, por exemplo, como que só para concluir, que eu tenho uma pergunta em cima disso. Como que fica para o pequeno empreendedor? Porque hoje eu vejo a necessidade disso. Mas se naquela época alguém me oferecesse, eu falasse, você precisa disso, eu falar, puta, não tenho dinheiro. A última coisa que eu ia ver é cultura, era o que era importante para mim e tudo mais. Como que faz com o pequeno empreendedor? Pequeno empreendedor, qualquer empreendedor, não precisa ser pequeno. Use o seu discernimento. Acredite em você. As melhores práticas do passado impedem práticas melhores. O que deu certo no passado não vai dar certo no futuro necessariamente. Então, se você não tiver clareza da sua visão de mundo, a visão de negócio e criticar o que você recebe de herança, nada, se você é um empreendedor de fato, você já criticou. Você já está apostando no seu taco. Não perca isso. Porque o que acontece normalmente, assim, o pequeno empreendedor começa com ele tocando, traz gente, brilho nos olhos, erra, corrige, vai que vai. Com o crescimento,
Você fala, não, precisamos organizar. Aí você começa a institucionalizar aquilo que o fundador criou. Começa a ter um gestor, começa a ter processos desenhados, controles, departamento aqui, departamento ali. É a fase da institucionalização e da fragmentação da empresa, porque estava tudo dentro da cabeça do fundador. Perfeito. Nessa hora que a empresa é invadida com melhores práticas do passado. As melhores práticas do passado chegam para o fundador e falam assim, você não sabe exatamente como é. Às vezes pode ser o filho dele que pôde estudar, né? Ele chega e fala assim, não, pai, agora eu aprendi na faculdade, é assim. E aí começa a expulsar o fundador, o empreendedor, para um segundo plano. Quando, na verdade, ele devia continuar como inspiração para se criticar a herança que vem das melhores práticas das escolas e das outras empresas, para poder manter a identidade do business, do negócio, até ele conseguir materializar uma cultura que não seja das melhores práticas, padronizada, mais do mesmo, by the book. Aliás, a expressão é essa, né? Você começa a empresa by the soul. O que manda é a alma do empreendedor. Sim. Capítulo 2 é by the book. É o manual, é o workshop que a gente fez de visão, missão e valores. Está tudo combinado. E você começa a contratar gente que vem de escolas e vem de empresas que deram certo. E elas então começam a moldar, a modelar. E tudo bem. É Desde que você mantenha a visão crítica. Tá. Porque a tendência é essas melhores práticas que vêm de fora começar a inibir a crítica. Quer dizer, não é bem assim que faz. Aí você começa a ter uma empresa conservadora, lenta, segura, né? Bem estruturada, fazendo mais do mesmo. Você sabe o que eu escutava? Como eu. Aliás, tem um vídeo que conta a evolução da empresa. Está lá no nosso canal do YouTube. Eu vou pegar o link, eu vou deixar aqui, eu vou subir no... eu sempre fui uma pessoa que ficava a cabeça. Só que o que acontece? Eu sou psicóloga de formação, né? Tudo que eu aprendi na prática. E aí chegavam alguns gestores e falavam assim, mas Tati, mas eu nunca vi ninguém fazer desse jeito. Às vezes eu me sentia o cocô do cavalo do bandido e falava, puta, realmente, né? Também psicóloga de formação, né? Poxa, o que eu sei? Mas como eu sou teimosa pra caramba, quem trabalha comigo sabe disso, eu insistia. E tiveram pessoas que disseram assim, não, eu nunca vi isso. E aí, muito recentemente, eu adquiri um sócio que eu amo, que tem 71 anos. E quando ele entrou na empresa, ele virava pro meu time e falava assim, gente, isso aqui que vocês têm aqui, ela é animal. Eu vou ter tesão de viver, porque o que ela fala, eu já passei por todas as empresas, é muito inovador. Ele chancelou o meu conhecimento. Claro, tiveram coisas que eu segui mesmo sem a chancela, mesmo estando insegura internamente, mas essa chancela, e aí eu abro a discussão também para essa intergeracional dentro da empresa, um cara que já passou, que já abriu 100 lojas de sapato, então quer dizer, tinha um repertório qualificado, porque senão também eu não ia ouvir, porque eu não gosto de ser adulada. Eu falei, cara, eu sou boa. Eu não tenho uma formação específica, mas sim, eu sou super questionadora, eu sou super crítica. Mas por muito tempo eu achei que isso estava errado. Então foi muito importante ele entrar. Só que demorou, ainda que eu fosse muito crítica, então tinha alma, tinha tudo isso, a gente começou a institucionalizar. Só que chegou nesse momento que eu falei, gente, calma, agora que eu achei que os meus problemas iam diminuir, né, que eu agora tenho as áreas, tenho não sei o que lá, eu não estou mais me reconhecendo nessa empresa. E não está exatamente o que eu queria. E eu demorei, aí pela minha ignorância, eu demorei para entender que isso era cultura, sabe? Eu acho que é cultura, você me confirma se é cultura. E eu falei, cara, eu preciso implementar a cultura. As pessoas precisam saber o que eu imaginei para esse negócio, aonde eu quero levar, porque para mim o negócio é um meio, não é um fim, né? Então, para mim ele é um transporte para que a minha mensagem chegue no mundo, não só vender sapatos. Inclusive, a minha descrição no Instagram não é só sobre vender sapatos, entendeu? Porque senão para mim não valeria a pena. Mas é lindo na frase do Instagram. Mas como fazer isso reverberar em cada uma das pessoas? Porque as pessoas não viam o que eu estava vendo. E agora mesmo, a gente está com um trabalho de cultura, só que eu tenho 15 anos. E aí, para o pequeno empreendedor, eu falo do pequeno empreendedor porque às vezes, tio, a pessoa desiste antes. Quando ela chega nessa fase intermediária, que ela começa a ter as áreas, e daí as pessoas começam a não ficar. E aí ela desiste nesse ponto. Então, assim, em que momento que é a hora de implementar essa cultura? Hoje eu diria do dia 1, mas eu quero saber a tua opinião. É sempre do dia 1. Quer dizer, a cultura começa com uma visão crítica que vem de um jeito de olhar para o mundo. No que você acredita? Eu acredito em segurança. Então, tudo que estiver inseguro, você vai ter uma visão crítica e vai ser uma oportunidade de fazer um produto mais seguro. É basicamente isso. Isso é que mantém a alma da empresa. É isso que mantém a cultura viva. Porque
Porque você pode ter uma cultura by the book, tudo escrito, vai contratar gente que gosta das coisas seguras by the book, e a sua empresa vai ficar lenta, repetitiva, e vai perder mercado ao longo do tempo até ela morrer. Se você mantiver esse espírito crítico, tudo você vai poder criticar. Você vai chamar a sua faxineira e vai falar para ela: você pode fazer esse banheiro melhor? A visão crítica da faxineira não é para inovar em produto só. Todo mundo na empresa, com um pensamento mais autônomo, com brilho nos olhos, vai ficar permanentemente criticando e aperfeiçoando para reduzir custos, para agilizar mais, para chegar mais perto do seu cliente. Enfim, isso é a cultura. É o jeito de você conduzir tudo na empresa. Então, mas como, para mim, o maior desafio é tangibilizar isso, sabe? Porque, assim, tinham coisas que estavam vivas na minha cabeça. Nossa, eu sempre fui uma pessoa super idealista, me identifiquei super com o que você falou. Nossa, eu queria as coisas melhores, eu queria um mundo melhor, eu queria... Mas como é que eu tangibilizo isso num dia a dia que você fala assim, ah, não, tá, mas você quer tudo melhor, mas por que você não me deu um aumento? Não, mas você entende, assim, hoje a gente tem uma questão de, sei lá não, que a gente fala de fortalecer as mulheres. Eu já ouvi de pessoas da empresa, assim, mas você quer fortalecer mulheres, mas você não vai me dar um aumento. Bom, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, quer dizer, sim, isso vai acontecer em algum momento, mas ainda assim a gente tem um momento para isso acontecer, né, e vai acontecer num momento de competência, um momento que a empresa estiver dando lucro. Então, assim, se esse discurso ele não é estruturado e tangibilizado, então vamos lá, o que significa quando a gente fala que a gente quer fortalecer mulheres? Como que isso se tangibiliza na empresa? Essa tem funcionária sua que falou assim, então você vai me dar um aumento? Ela não entendeu o que você falou. Não, e eu não soube explicar, você entende? Não, é isso que eu estou falando. A cultura da sua empresa é você explicar essa sua visão para quem você está contratando, e na hora que ele vem trabalhar, ele vem convicto dessa visão. Então você está aumentando a força daquilo que é o fundamento da sua cultura. Se você contrata uma pessoa que vem de uma outra empresa que pensa absolutamente padrão, não tem essa coisa crítica e inovadora, e depois você quer fazer a cabeça da pessoa, perfeito, você recrutou errado. Agora, esse é o hábito e costume. Você dificilmente, quando entrevista uma pessoa, estou falando das melhores práticas de recrutamento, as coisas não chegam à visão de mundo. Chega nas habilidades, competências, relacionamento e tal, mas não chega são raras as empresas, né? Pergunta assim, o que você acha de sustentabilidade? Como você entende o problema de meio ambiente? A pessoa não vai falar, acho uma bosta a sustentabilidade. Ela vai fazer um discurso lindo. O que você acha do direito do consumidor? Entendeu? Quer dizer, essas questões não são do roteiro da entrevista de seleção e recrutamento. Concordo plenamente. E aí vem mais uma pergunta. Porque, por exemplo, hoje as pessoas... óbvio que eu tenho que tomar meu exemplo porque é o que está vivo na minha cabeça, né? O fato de eu ter uma influência digital, muita gente chega na entrevista e fala, ai não, vem aqui por causa da Tati. Não, porque ela... Nossa, eu vejo ela no Instagram e eu realmente sou eu mesma no Instagram. E elas vêm apaixonadas por isso. Só que isso é muito recente, tá? Então isso dá uma ajuda. Mas claro que isso não é formal. Não posso falar que isso é cultura da minha empresa. Quando você entra numa empresa que você vai ajudar na construção... Eu estou imaginando que você vai ajudar na construção dessa cultura... Você ajuda a trazer o discurso para a carne, para as entranhas da empresa? Como que você faz isso? Porque eu acho que aí está sabe, é muito sutil. Bom, então olha lá, o que é cultura? Vamos começar pelo começo. Vamos, por favor. Cultura é hábitos e costumes de um grupo de pessoas que combina esses hábitos e costumes como um jeito de sobreviver com sucesso em determinada circunstância. Uma comunidade de pescadores. Tem que sobreviver pescando. Eles vão combinar um jeito. Como é que trata a rede, o barco, que horas vai, que horas não vai. Quer dizer, tem uma série de combinados que a gente chama de artefatos de cultura. Então, todas as políticas da sua empresa, todos os indicadores, todos os processos, todos os ritos, todos os símbolos desde assim, quem para o carro mais perto da entrada da empresa. Isso é um símbolo, isso é cultura, né? Onde você gasta o dinheiro da empresa? O seu orçamento é o maior retrato da sua cultura. O que você priorizou no orçamento? Se você não priorizou no orçamento aquelas questões relacionadas à sua visão de mundo, valores, então aqueles seus valores não servem para nada, só para, sei lá, fazer discurso. Mas é o orçamento, onde você põe o seu tempo e o seu dinheiro, aquilo é a sua cultura. Então, a gente está falando sempre de cultura como uma coisa concreta. As pessoas acham que cultura é um texto.
A missão e valores. Nada, isso é só o começo de tudo. Isso é só um fundamento. Agora, em geral, as pessoas fazem visão, missão e valores só para mostrar para a plateia, para mostrar para o regulador, né? Que foi uma demanda do século XX. Hoje a gente não trabalha com visão, missão e valores. A gente trabalha com crença e propósito. As pessoas acostumaram, Tati, a gente tem que pegar um cenário maior, né? Até o século XX as pessoas foram muito obedientes, competentes e submissas. Elas cumpriam ordens e não queriam perguntar por quê, porque isso dava uma responsabilidade para ela. Então, assim, cumprir ordens é uma questão de segurança. Cada um no seu quadrado também é uma questão de segurança. Ninguém vai se integrar com ninguém, porque cada um no seu quadrado é mais seguro. Então, você vem de uma cultura, de um cenário, nada inovador. As pessoas tinham a sua identidade inibida. Né? Vou te contar uma história participando de um comitê de inovação de um cliente. Talvez vocês vão descobrir qual é o cliente. Mas uma empresa super vanguarda, mas ela contratou um executivo super qualificado de uma empresa bem tradicional. E o cara chegou e ia apresentar para o comitê de inovação a proposta de um novo produto. Então ele trouxe e falou, olha, fizemos pesquisa com a consumidora de tal a tal, poder aquisitivo, tal, e esse é o produto que elas querem. Apresentação brilhante, bem fundamentada, com dados, com fatos, tudo quantificado. Aí um dos sócios da empresa que estava no comitê perguntou, parabéns, muito boa a sua apresentação, muito bem fundamentada, mas o que você acha desse produto? Aí o cara ficou indignado, falou, como assim? Eu não estou aqui para dar uma opinião pessoal sobre esse produto. Eu estou aqui para fazer uma recomendação bem fundamentada sobre um novo produto para a empresa. Aí esse sócio falou assim, entendi. Mas o que você acha desse produto? Já está muito bem fundamentada a sua tese. Ele falou, veja bem, eu sou uma pessoa que eu morei fora, estudei fora. Esse produto não é para mim, eu tenho outra cultura. Eu falei, ok, mas diga qual é a sua opinião sobre esse produto. Ele falou, bom, veja bem, não é para mim esse produto, hein? Esse produto é cafona. Aí ele perguntou, então você acha que a gente pode colocar a nossa marca num produto cafona, na sua opinião? Você vê, esse cara, ele foi trabalhar como CNPJ. Sem visão crítica, sem consciência crítica. Ele não estava lá para contribuir, para inovar, para trazer uma coisa proprietária da empresa, original. Né? Esse cara está drenando a originalidade da empresa fazendo mais do mesmo. Perfeito. Porque aquela análise que ele fez, qualquer outro executivo no mercado com boas pesquisas ia fazer. Então ia ter produto igual. Então, esse é o mercado do marketing tradicional, onde não há visão crítica. E as pessoas são treinadas e premiadas para não criticar. Por quê? Porque você está condenando a subjetividade. A cultura da objetividade, que é uma herança que a gente tem, a gente desqualifica a subjetividade. Fala, não, isso é uma visão muito subjetiva. Quer dizer, não vale nada. No entanto, hoje, uma das coisas, os maiores desafios nas empresas é estimular a subjetividade e cultivar a multiperspectiva. O cenário hoje é tão complexo, tão mutante, tão inovador, que eu preciso da sua perspectiva, com a sua idade, com a sua educação, a balada que você frequenta, a igreja que você frequenta, com a sua visão de mundo, a sua igreja, quer dizer, com outra idade, outro bairro que você mora, várias perspectivas para chegar o mais próximo possível da realidade. Porque ela está mudando o tempo todo, ela é muito complexa. Então, não é mais uma pessoa que sabe tudo. Não, aliás, é uma das poucas coisas que vão nos distinguir da inteligência artificial, porque se só for dado e coisa... Eu recebi aqui uma menina, uma mulher, né, genial, que é a Olivia Cunha, para falar de inteligência artificial, e eu falei, uma das perguntas era, mas, né, e vai substituir o trabalho humano? Vai substituir? Ela falou, vai substituir o trabalho humano objetivo. Esse vai. O racional também vai. Agora, o subjetivo, o que vai além, o que considera tudo isso que você falou, esse não vai. Pelo menos por enquanto, não vai. A gente não sabe. Eu acho que vamos ser agora com um professor de Berkeley de inteligência artificial generativa. A maior prudência é dizer que a gente não sabe se vai substituir ou não. O que a gente sabe é que o crescimento, a velocidade e o impacto da inteligência artificial será cada vez maior. Tão maior, mais que exponencial. Muito, assim, a velocidade e o impacto vai ser tão grande que a gente não vai conseguir acompanhar. A gente quem? A regulamentação, a fiscalização. Então, não sei, é uma boa pergunta. E a resposta vai estar, para que serve o ser humano?
Qual é o sentido da nossa presença aqui? Porque, aliás, tem um livro que eu super recomendo, chama-se A Próxima Onda, do Mustafa Suleyman. Tá. Ele fala que nós estamos diante de um desafio que é velocidade e impacto crescendo e a gente não acompanhando para onde que está indo a inteligência artificial. Porque essa tecnologia ela descentraliza a inovação. E quando as inovações surgem, elas dão uma alavancagem muito grande, porque uma pequena inovação aqui junta com a outra lá e faz uma coisa extraordinária lá na frente. Então a gente não tem como, não tem uma empresa que vai acompanhar, não tem um governo, não tem um país que vai acompanhar. Então essa descentralização vai criar um ritmo que a gente não vai acompanhar com o controle e com a adaptação. Então é bom a gente ter muita prudência, Isso me dá até... humildade e se perguntar o que nós estamos fazendo aqui. Você falou que você substituiu a história dos valores, não, por propósito. Crença e propósito. Por quê? Isso é legal, deixa eu explicar. Eu queria entender, repete só Assim, essa transição. O ser humano e é qual que movido a por diferença. crença. Tá, Qualquer ser humano é movido por crença. Eu acredito que essa rua é insegura. perfeito. O que eu vou fazer? Vou evitar Desviar. aquela rua. Perfeito. Né? Eu acredito que vai chover. O que eu vou fazer? Levar um guarda-chuva. Eu acredito que essa cadeira é mais segura e as pessoas vão pagar por ela. Eu vou, então, fazer a cadeira. Quer dizer, crença leva você a assumir uma ação. Isso é da natureza humana. Quando você tem um empreendimento coletivo, você tem que compartilhar crenças. Quando você compartilha crenças, a convergência para a ação é natural. Então, essa relação entre crença, por exemplo, vamos falar de uma marca que todo mundo conhece, Apple. O que a Apple faz? O homem não deve se submeter às máquinas. Essa é a crença da Apple. Qual é o propósito da Apple? Fazer máquinas cada vez mais fáceis de usar. Tão simples quanto isso. Google fala assim, todos os computadores, as redes e tal vão produzir muita informação. Crença, missão, propósito, organizar a informação do mundo. O que você está chamando de propósito, eu posso falar que é o The Reason Why do Simon Sinek? O porquê você faz o que você faz? O Sinek, ele fala do que, o como e o porquê. Sim. O que é o computador, no caso da Apple? É o quê? São computador, blá, blá, blá. Vamos É dizer o assim, a produto. cultura são os três conjuntos. Tá. Né? Quer dizer, o artefato, né, da cultura é o quê. O como é como você se relaciona para poder, então, viabilizar aquele o quê. E o porquê é o que dá autonomia para as pessoas se relacionarem de um jeito que vai manter aquele o quê sempre renovado, sempre inovado para poder fazer o seu propósito, para cumprir o propósito. Então, o importante é o nexo que você estabelece entre o porquê, o como e o quê. Né? São os três níveis assim, da coisa mais tangível, que é o quê, o como é o menos tangível, isso também está lá no nosso canal, que tem a metodologia, e o porquê é onde você trabalha com as consciências, onde você, quanto maior a convergência das consciências, mais fácil enfrentar os BOs dos relacionamentos, dos comos, e mais seguro você Perfeito. fica para criticar e inovar o quê. Mas daí eu quero entender o seguinte, isso daí é como você trabalha hoje. Isso substituiu, você falou, antes era... Visão, missão e valores, não é Missão- que substituiu. Não, tá. Porque tem empresas que têm visão, missão e valores, a gente mesmo fez isso no século XX Tá. e funcionou muito bem. Tá. Mas ficou viciado. Tá. Então precisa dessa camada das crenças e propósito. Você tem que ir um pouco mais fundo, muito Tá. mais pragmático e mais consequente para que as pessoas acreditem que aquele conteúdo lindo funciona na prática. Perfeito. Porque as pessoas fizeram, na hora de construir a missão, as melhores práticas, põe sustentabilidade aí, põe retorno para o acionista aí, põe o consumidor aí. E vai pegando da prateleira das consultorias tradicionais. Não é Frases isso. bonitas. Hã? Frases bonitas. Lindas. Né? A Natura, por exemplo, ela tem uma crença que fala assim, a beleza não deve estar sujeita a estereótipos e manipulações. Isso é uma crença. Então o que eu vou fazer? Vou cultivar a verdade na beleza. E aí você começa a ter uma cultura. A cultura o que é? Ter casting de mulheres mais maduras, ter fotógrafo que sabe maquiar e pentear e iluminar uma mulher madura. Quer dizer, você começa a criar artefatos de cultura para pôr em prática um propósito, que é Perfeito. oferecer... E tudo a partir do produto, Tati. Tá.
Isso não foi coisa do marketing. O produto tinha 30, 45 e 60 a mais. Então, o próprio produto tinha uma visão de que a idade da mulher ia transformando a sua pele e precisava de cuidado especial. Eu não podia dizer que ela ia ficar jovem a vida inteira. Por isso que a gente criou, vamos encarar a idade. Por isso que a gente colocou no anúncio a idade das mulheres. Já fica até meia-noite, porque assim, tá bombando minhas perguntas. Porque daí, te faço uma outra pergunta. Eu olhando eu chamo da nossa missão, porém, você falando agora, eu falo, eu tô fazendo isso, eu fiz. Porque uma das nossas crenças que eu coloquei lá é compreender não é concordar, né? Porque é uma coisa que eu sempre falo, não, eu tô te entendendo, não quer dizer que eu vou concordar com o que você tá falando. Isso. E aí, quando eu vou analisando alguma das nossas crenças que a gente colocou, eu não sei, elas não têm diretamente a ver com o produto, né? Então, uma das crenças é pensar no que nos move. Porque a gente é uma empresa... Isso é uma crença. Não, então por isso eu tô feliz. Porque intuitivamente a gente foi colocando o que a gente acredita. O empreendedor, ele tem crenças, só que ele não verbaliza toda hora. Então, mas a minha pergunta é, pus essas crenças, porém, ela não tem necessariamente a ver com o produto. No caso da Natura, tem. Está errado? Eu teria que, por exemplo, ter crenças ligadas ao meu produto? Porque, por meu produto sapato, a gente brinca com essa história do move, físico do andar, mas que no fundo pra gente, que é uma marca mobilizadora, é o move como propósito e como você transformar o mundo. Aonde fica o produto aqui? Eu tenho que pôr alguma coisa do produto nessas crenças? Olha, você está cumprindo... Na tua visão, Você está cumprindo as suas crenças. Na medida que você está amadurecendo a sua operação, junto com você que está amadurecendo também, você vai criando soluções que põem em prática as suas crenças, sua maneira de ver as coisas. Tá. E você também vai criando mais coragem de impor padrões. Por exemplo, você hoje, na comercialização, você já está levando uma prática, né, de doação. Né? Não está no sapato ainda, mas está na operação. Que o que nos move... Pensar no que nos move, nos move. Não, tem que estar no produto, que está aqui na sola do sapato. O que ele tem de crença? Por que seu sapato deu certo? Tá. O que você levou em conta na hora de conceber um estilo? Na hora de conceber... Conforto, que ele fosse baixo. Pronto. Por quê? Por conta da mobilidade. Essa mulher que ela tem bolsa, que ela tem ginga, a gente não queria um salto para atrapalhar a vida dela. Pensando aqui rápido, gente. Adoro. O salto pode atrapalhar a vida da mulher. Essa é uma crença. Então você começou a buscar em design, põe em prática o conforto, a segurança da mulher, a mobilidade da mulher. Você tem crenças. Se você começar a perguntar os porquês do design, você vai chegar a respostas que são crenças. Perfeito. É igual o Steve Jobs, né? Ele tem crenças. Na hora que ele saiu da Apple, trouxeram o gestor, com as melhores práticas, as crenças dele foram embora. Então, tanto é que quando esse povo das melhores práticas foi embora, trouxeram ele de volta e a Apple foi embora. E aí, onde que a Timos, por exemplo, pode ajudar nessa construção? Eu estou sendo repetitiva porque para você é simples, mas eu que estou do outro lado ainda falo, tá bom. Então, onde que você entraria numa empresa e que pode ser recém-fundada, porque na tua opinião você falou que mesmo de recém-fundada é bom já estabelecer isso daí. Você ajuda a arrancar isso? Porque, desculpa. Sim. Tá, porque É isso que a gente faz. eu sou psicóloga de formação. Aí todo mundo que falava que não era importante, colega, se deu mal. Porque graças à minha formação, eu realmente vou mais profundo do que outras pessoas. Tem empreendedor que vem, por exemplo, na área de finanças. E aí você falar pra ele, não, mas veja o que é a tua crença, ele vai falar, oi? Ó, Tati, a pergunta, a ferramenta mais preciosa para você descobrir isso é o porquê. Por que você está fazendo isso? Por que esse sapato é assim? Por que esse processo existe? Alguma razão levou o empreendedor a instalar aquilo, gastar dinheiro, gastar tempo com aquilo. Se aquilo tem uma boa explicação, mantém. Se não, é bobagem, joga fora. O porquê é que seleciona e te dá consciência das razões. Tudo tem uma razão de ser. Se você faz uma razão porque o outro mandou, provavelmente não vai gerar a solução que você queria. Agora, se você se convenceu daquela razão, você vai ter autonomia, você vai fazer. Mas é por quê? E aí isso você tem a tua metodologia. Sim. Não sei se tem alguma especificidade. Bom, tem várias, né? Porque você já falou algumas delas, mas... Assim, a identidade é a base de tudo. Tá. Então, o que a gente faz? A gente estuda a história da empresa,
E a gente vai vendo que circunstâncias a empresa foi enfrentando e como que ela reagiu àquela circunstância. Então você vai aprendendo, né, o jeito daquela empresa se comportar e reagir. Porque o conceito de evolução é básico na nossa metodologia, né? A definição de cultura que eu te dei, ela tem a ver com evolução. Tá. É o jeito que aquele grupo de pessoas combina para sobreviver naquela circunstância. Pessoas na montanha sem ter que pescar vai ter outra cultura. Tá certo? Perfeito. Então você tem uma circunstância que vai provocando a empresa reagir, né? Pode ser uma tecnologia nova, pode ser um sócio novo, pode ser um concorrente novo, pode ser um canal novo. Aquilo vai provocando a reação da empresa e com isso a gente vai aprendendo como ela pensa. A gente também entrevista várias pessoas na empresa, em geral a liderança, pessoas que estão há um bom tempo, para ver a multiperspectiva da leitura dessa história. Então são entrevistas onde a gente investiga passado, presente e futuro. E futuro não é futuro daqui a 3, 4 anos, é daqui a 20 anos, 30 anos. Para quê? Para provocar a visão crítica da pessoa, a experiência e a imaginação. Então você começa a peneirar o que é essencial, que vai durar daqui a 30 anos, mesmo que eu não consiga fazer projeções seguras de cenário. Né? Então você tem as entrevistas, você tem o timeline, que é essa história que a gente constrói, e aí nós temos uma reflexão junto com a galera, para então fazer as perguntas mais profundas e mais práticas, para então, com o grupo, apurar essa leitura do cenário, essa leitura da história da empresa, e daí tirar o pensamento da empresa. Esse suco a gente chama de essência. Maravilhoso. Aí da essência, néctar, né? É o néctar, a essência. A essência é a parte mais perene da empresa. Né? Se é bem feita essa reflexão, por exemplo, a gente fez isso para a Natura em 1990. Não mexe uma vírgula até hoje. Uau. A gente fez para Globo, para o Grupo Globo, em 98. Não mexeu uma vírgula até hoje. Isso sai um manuscrito, sai um... É um texto, uma página. Tá. Você tem crenças, pode ser uma crença, pode ser 3 crenças. Você tem um propósito. Aí você tem valores. Valores, em geral, são escolhas de natureza moral. Por exemplo, integridade, é uma escolha moral. E a gente também trabalha com princípios. Princípios, a gente fala assim, que os valores são para o comportamento. Princípios é para o funcionamento. Tá. A gente dá o seguinte exemplo. Para andar de bicicleta, você tem que obedecer alguns princípios. Tem que sentar, tem que colocar o pé na frente, empurrar e manter o equilíbrio. Isso é princípio. Agora, o que você vai fazer com essa bicicleta, se você vai fazer esporte ou vai fazer um assalto, é moral. E a empresa tem alguns princípios que tem que. Não tem escolha. É tem que, senão não funciona. Moral, não. Moral, você escolhe se você vai ser honesto ou não, se você vai ser respeitoso ou não. Né? Aí são escolhas morais. E você tem também aspirações. Onde você quer estar dentro de um determinado horizonte. Então, esse conjunto preside o planejamento estratégico. Esse conjunto de pensamentos. Né? E é isso que te dá segurança, então, para poder imaginar o futuro, para poder imaginar... É engraçado, assim, se eu escutasse isso há um tempo atrás, eu ia falar, nossa, que lindo, mas, tipo, isso não é pra minha empresa. Tipo, é muito longe, é muito complexo, é pra empresas maiores, é pra quem tem 1000 funcionários. Tudo isso já passou pela minha cabeça. Eu tenho, sei lá, 30 funcionários, não sei, mais ou menos. E realmente, quando a gente começou a conseguir, a gente tá bem no começo desse processo, mas a tangibilizar, a colocar pro time, a partilhar minimamente das mesmas crenças e também com a ajuda do Instagram, porque acaba que a empresa ainda é muito impregnada de mim, né? Porque a empresa tem meu nome, então eu falo, gente, se tivesse outro nome eu ficaria menos preocupada. Mas, gente, é meu nome estampado. Como é que o meu nome estampado vai estar fazendo algo que eu não faria? Então eu fico muito preocupada mesmo para onde minha empresa está indo. Chanel também é o nome de uma mulher. Depois a gente conversa sobre como que a Chanel virou uma marca tão aplicável em tudo, maior diversidade de produtos. Não só sapato. A gente pode conversar agora, porque eu quero saber. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte. A gente hoje está com um time tão engajado, assim, de pessoas... A gente fez um evento que a gente levou alguns clientes para Paraisópolis, porque tem a ver, né? De também fazer as pessoas refletirem o que as move. E a gente quer tirar do racional do sapato. A gente levou para ver a potência da comunidade. Visitar artistas, depois comer num lugar gostoso da comunidade. Foi muito especial, assim. Foi muito lindo.
E aí uma das minhas funcionárias virou pra mim e disse, Tati, sabe o que eu queria muito te falar? Eu tô aqui por causa de você. Eu saí de uma empresa que eu tava tão infeliz. E aí cada coisa que você faz, cada coisa que você fala, é tudo tão coerente. Nossa, eu escolhi o lugar certo. Nossa, que legal. Claro, a opinião dela, ela se juntou porque ela via sinergia. E quando ela chegou na empresa, realmente a gente praticava o que a gente falava hoje. Porque já tiveram épocas que eu falava, mas eu não conseguia tangibilizar em todas as esferas. Não por não acreditar, mas por não ter força mesmo de chegar até a última linha. Então, tá muito mais engajado. É real, sabe? Tipo, eu quero falar isso porque às vezes a pessoa olha pra Natura, que é um case, que é maravilhoso, como teus clientes, e fala, bom, mas isso não é pra mim. Olha o meu tamanho, cocô do cavalo do bandido. E eu que sou média, eu falo, gente, é real. Quando as pessoas começam a entender, então, fala. A gente, inclusive, acabou criando uma metodologia para startup. Porque um negócio pequeno, ou pequeno porque é pequeno e vai ser pequeno, ou um negócio que está começando, então não é pequeno por vocação, porque ele vai crescer. Essa fase, em geral, as pessoas não param para pensar. Perfeito. É muita ação. Perfeito. É da mão para a boca. Nem para pensar e nem para comer. Não, e não adianta fazer workshop, não, temos que trocar ideias, vamos concordar, faz tudo bonitinho. Mas dali a 2 meses não é mais nada daquilo, porque pensa diferente e tal. Você tem que lidar com a realidade da empresa no tamanho que ela está, na simplicidade que ela tem. Porque as questões de relacionamento, elas, que é onde entra a cultura e o combinado, cultura é combinado, essas questões elas vão surgir com o porte maior, com maior complexidade do negócio. Tá? Porque enquanto é pequeno, você troca a pessoa, né? Está tudo na sua cabeça. Né? Não tem... A complexidade está na sua cabeça. Eu tenho um cliente agora, interessantíssimo. Ele estava faturando há 4 anos atrás 50 milhões. Em 4 não anos... é o seu pequeno não, né, esse? Não, ele é meu cliente agora. Já está vindo para terapia. Vou te explicar. Ele agora está faturando 1,5 bilhão. Uou. Em 4 anos. De 50 milhões para 1,5 bilhão. Você consegue imaginar o salto de complexidade? Complexidade é uma coisa muito, muito simples de entender. 1 é simples, 2 é complexo. 2 é mais simples do que 3, que é mais complexo. Então aumentou de tamanho, de quantidade, ficou mais complexo, as relações começam a ficar mais importantes. Então, nós estamos falando de fase de empresa onde o pensamento das pessoas não é relevante, é só fazer. A pequena, você está falando? A pequena. Tá. Na hora que começa a crescer, começam os combinados. Aí então pergunta, por que tem que fazer assim? Aí você vai ser obrigado a pensar. Você até pode começar a pensar, por exemplo, então vamos doar dinheiro. É a fase da filantropia. Estamos ganhando, queremos fazer direitinho, então queremos ter uma imagem boa. Doa, quero ir para o céu, doa, beleza. Aí você vai começar a entrar em modos de fazer, modos de produção, modos de extrair. É onde começa a entrar, você está fazendo a coisa certa? Você está sustentável? Você vai poder repetir essa operação durante muito tempo? Ou isso vai te inviabilizar o negócio? Aí você começa a pensar médio prazo, longo prazo. Aí você começa a pensar em perenidade. Na perenidade, você já está pensando assim, talvez você já está com filho, netos no negócio. Então você começa a pensar em perenidade com uma complexidade muito maior. Aí, os combinados, crença e propósito é vital. E não é só vital para a empresa, para a própria família. Sim. Numa segunda geração, terceira geração, já vai ter 10 membros, com genros e noras, e todo mundo palpitando. Você tem que organizar as ideias das pessoas para dar autonomia para a empresa ser tocada, né, de um jeito rápido e inovador. Então, isso que você está falando da dificuldade, ela existe e é natural, né, na criação da empresa. Porém, esse porém é importante agora. Nós estamos vivendo uma época em que você vai crescer muito rápido. Né? Por exemplo, quantas pessoas estão assistindo isso daqui? Quantas pessoas estão querendo fazer do jeito que você está fazendo? E na hora que elas vão começar a fazer, o tecido social com essa tecnologia toda de redes, com essa facilidade de interação e tal, responde muito rápido às boas ideias. Né? O crescimento exponencial que a gente está presenciando é exatamente isso. Você põe uma ideia que faz sentido, rapidamente cresce. Então você tem que estar apta a ter clareza do que você está propondo de valor para a sociedade.
né? Essa busca sua de ter o propósito, do Ikigai que você estava me contando, tem tudo a ver com a nossa sociedade contemporânea. Ela pede essa clareza. Por isso que a gente está com essa polarização toda. Porque as pessoas, a própria rede expõe as pessoas e as pessoas têm que ter uma opinião. Nunca estudou aquele assunto, nunca pensou sobre aquilo, mas fica falando um monte. E claro, fala besteira e radicaliza, e aí começa, você não me ama, então eu vou me separar. Quer dizer, é uma exposição que demanda clareza de pensamento para que você possa se posicionar e se beneficiar dessa exposição. Senão você, vamos por aqui, não, agora vamos para lá, não, vamos para cá. Começa com você. A sua clareza. Quem é você? O que você está fazendo aqui? O que você gosta? O que você acredita? Que é exatamente. Esse é meu trabalho. Vai fazer o que você gosta. Sim. Vai fazer. Eu aprendi rapidinho com você. Vai fazer o que você gosta. Faça algo que você gosta que seja relevante para as pessoas. Se é relevante, as pessoas vão reconhecer valor e vão pagar. Beleza, vamos junto. E aí agora eu quero entender o seguinte, então, para fechar essa ideia. Então, o pequeno, esse produto que você falou, que você desenvolveu para startup, certo? E para o pequeno, qual que é a diferença para o grande? Porque eu entendi, mas ainda não... A essência é provisória. No grande, a essência ela já tem uma história para ser confirmada, ela já tem erros e acertos para ser confirmada, tem pessoas que já conviveram muito tempo com aquele conteúdo e tal, a gente só extraiu de uma verdade, de uma realidade. Perfeito. O pequeno não. Você não escreve aquilo em tinta, entendeu? Tá combinado que é isso? E fica com aquela sensibilidade, aquela flexibilidade de ir moldando na medida que você vai aprendendo, que você vai conduzindo as coisas. Isso é genial, né? Porque assim, às vezes se você faz isso assim que você cria a empresa, às vezes você muda até o teu produto. Porque você fala o quê? Nossa, é verdade, se eu tenho essa crença que é para resolver isso, eu posso criar outros produtos, né? Então assim... Ai, gente, eu quero ver se eu não esqueci nenhuma pergunta, mas assim, pra mim isso é uma das coisas mais importantes, que eu tenho batido nessa tecla, sabe? Então você chancelar isso, que já tá há muito mais tempo, que eu falo, gente, se eu soubesse isso antes, nossa, teria me facilitado algumas coisas, sim, até do meu produto, que eu falei, se eu soubesse já algumas coisas, talvez o meu produto fosse até diferente do que é hoje, né? Em algumas características, mas... Não, mas não tem isso, Tati. Eu me Eu acho que as coisas nisso. são do jeito que são. Eu acho que você está com uma trajetória, você está vivendo em público a sua busca. Sim. É o maior benefício que você está trazendo. As suas dúvidas, as suas buscas, as suas erradas, as suas acertadas. Sim. Sabe? Parabéns. É isso aí. Não tem, se eu soubesse. Não tem se. É o que é. Mas é lindo, mas eu acho, Tá eu sou uma pessoa que eu falo muito da gente buscar rede qualificada, sabe? De realmente buscar pessoas que são qualificadas naquele assunto. Então vai falar de cultura, poder conversar com você, poder entender mais, porque isso corta caminho, sabe? Tem coisa que a gente faz por ignorância mesmo. Então não foi uma escolha, foi uma ignorância. Porque pra mim escolha é quando você conhece, você fala, conheço isso, conheço aquilo, escolho por isso. Ignorância você ignora que tem tudo isso acontecendo, sabe? Eu acho que sim. Mas a ignorância você aprende com o erro, pelo prejuízo que tem, pela dor que tem. Mas eu acho muito importante você valorizar o que você soube fazer. Que aí tem verdade. Sim. Entendeu? Então, assim, o e se, tarde demais. Mas, poxa, olha, aqui a gente resolveu desse jeito. Sim, e funcionou por causa verdade. disso e disso e disso. Como é que a gente resolve isso daqui olhando do mesmo jeito que a gente olhou lá? Entendeu? Aí tem uma coisa de uma autoestima. Esse que eu falo. Sim. É confiar em você. Sim, é verdade. Entendeu? De uma punição Porque a gente até, né? vem de uma sociedade de modelos. Então, assim, você tem que se encaixar no modelo de empreendedor, você tem que encaixar no modelo de executivo, tem que se encaixar no modelo de mulher, tem que se encaixar. Quer dizer, essa coisa de você querer acertar um modelo pré-determinado, prescrito, inibe a sua identidade. Então, a gente vem de uma sociedade do século XX de modelos, melhores práticas, entendeu? Prêmio para tudo, para reconhecer você é o melhor. Como melhor? Sabe? Por 2 minutos. Não, tem uma diversidade, possibilidades de dar certo na vida. Então, ficar esperto nessa coisa das possibilidades, a partir das identidades, da diversidade. Acho que é isso que a gente tem que estar... Ai, gente, eu quero ver se eu não esqueci, porque tem muitas coisas aqui que eu quero... Que todo empreendedor... Desculpa, às vezes eu fico entusiasmado aqui. Oi? Parece que... Desculpa não, gente, você tá sai louco?
Não, eu tô entusiasmadinha. Aliás, eu quero até saber que horas, que eu não sei nem que horas são, gente. Que horas são que eu tô sem... 6. Ah, tá. Já? Ah, não, gente, jura? Calma, mas é que eu tenho mais pergunta, tá? Só mais uma. Não, eu queria saber você como empreendedor agora, porque você fala de cultura, você ensina, você ajuda as pessoas nesse desafio e tá muito mais claro pra mim agora. Mas tem algum momento particularmente desafiador na tua carreira como empreendedor? E agora é o divã mesmo. Houve, claro. Eu te contei um pouco, eu vou te contar. Então, em 83 eu montei a minha agência com o Denis Giacometti e tinha lá antropólogos, psicólogos, coisa que não pertencia ao universo de agência. Uhum. E lá, pelas tantas, os clientes demandando esse serviço, já nos anos 90, começou a impactar o custo. Eu comecei a perder rentabilidade. Aí a gente contratou uma consultoria de gestão. Falei, por que está acontecendo isso? Aí o cara avaliou, falou assim, cara, esses serviços aqui não pertencem ao business, agência de propaganda. Você tem que jogar isso fora para voltar a ter rentabilidade. Eu falei, eu não vou jogar fora. Os clientes estão pedindo isso. Então, assim, eu inovei e estava sendo penalizado pela inovação. Aí eu tirei e coloquei numa sala, aquilo que eu te falei. Sim, sim. A sala, porta vermelha, Uhum. isso daqui. Aí dei o nome de Timos, chamava-se Timos Consultoria de Identidade. Não tinha branding ainda, eu não tinha ouvido falar de brand. Uhum. Aí eu gosto mais do nome consultoria de identidade, inclusive. Que Pois lindo. é. Prefiro. Tem várias razões para colocar debaixo de Timos. Hoje a gente usa upframing, que é buscar consciência expandida. Mas nessa hora eu tinha então um negócio que era Timos, consultoria, e um negócio que era agência. Eu tinha 100 funcionários. Meu Deus. Tinha uma receita de 50 milhões. Uau. E esse negócio começando. Eu falei, a minha vida, o meu prazer está nesse negócio aqui. Está na Timos. Que ainda não faturava os 50 milhões. Claro que não, nem Sim. 2. Aí eu falei, Fudeu. eu não vou ficar nesse negócio aqui. E eu achava também que publicidade, antes a gente se relacionava com o CEO, depois começou a descer para o diretor de marketing, depois foi para gerente de propaganda. A gente estava perdendo prestígio também do ponto de vista de relevância para a sociedade e para as empresas. Eu achava que a identidade era um produto muito mais valioso e eu voltaria a falar com o CEO, com o conselho, com o Comex, que é onde estava a decisão, o prazer. E então eu tive que fechar, demitir 100 funcionários. Você fez mesmo, assim, pá. Pá. Não, pá não. A gente fez um processo. Não, tudo bem, não, mas a decisão foi, vou fechar, mesmo faturando 50 milhões, eu reuni vou fechar. todo mundo numa sala e falei, gente, eu não quero mais isso aqui na minha vida. Quem quiser pegar cliente pode pegar, quem quiser ir embora vai. Cheguei para os clientes e falei, olha, vocês querem que eu arrume agência para vocês? Eu ajudo a arrumar. Fiz concorrência para alguns clientes e tal. Me livrei da agência. Eu nem quero falar, não quero cuspir no prato que eu comi. Não, mas eu entendi. Mas aquilo não era mais a minha história. Claro. Entendeu? Eu tinha que ir para uma coisa onde eu ia tirar E, você não sabe que eu me divirto. Eu sei, porque eu convivi com você. Eu fico... Bom, pelo meu entusiasmo, por isso que eu peço desculpa do meu entusiasmo. Teu entusiasmo é maravilhoso. Você sabe o que é entusiasmo? Não. De onde vem a palavra? Não. Entheos. É cheio de Deus. Você fica... Parece que Deus está dentro de você. Uau. Você está empossado. Posso falar? Eu te entendo perfeitamente, porque eu sou essa pessoa. E as pessoas falam assim, Tati, o que você toma? É mais ou menos isso. Eu falei, olha, eu não tomo nada, nem café. Isso. Eu não bebo café, eu nunca bebi. Não é possível. Fica todo mundo curioso. Mas é que eu fico tão empolgada. Então eu falo, gente, mas porque vem daqui, é um negócio que você fala, uau, sabe? Tipo, me faz vibrar. Por isso que, eu tô amando, eu me identifico totalmente com tudo que você tá falando. Você sabe que no taoísmo tem uma imagem do rio que fala assim, o rio desce a montanha cheio de entusiasmo. A água, sempre que desce a montanha, no rio, ela vai... Ela não resiste, ela vai pelo caminho do jeito que o caminho se apresenta. O entusiasmo é isso. A água aí agradecendo, alegre por estar descendo no caminho que foi oferecido. Gente, que maravilhoso. Bonito, né? Porra, maravilhoso, maravilhoso. A minha mulher que fala, a Lili, né, que você sabe, tia Lili. Amo tia Lili. Ela fala, o Ricardo tem que ser Beijo, abatido. tia Lili. Fala que o Ricardo tem que ser abatido a tiros no fim do dia. Espero que meu marido não... O Diogo já tá comprando a arma.
A próxima vez a gente vai inverter. Tá. Eu fico no divã. Como assim? Não, você já tá no divã. Não, você fica aqui. Eu quero sentar aí. Não, eu vou adorar. Então, Quando? você fica no divã aqui. Eu vou adorar. Tá bom. Gente, isso daí é um presente de Deus. Imagina. Não, gente, já vou sair aqui com a agenda. Você já tá ao vivo. Como que você vê, não, né? Que impacto que você vê do empreendedorismo feminino? E se tem algo que é específico para as mulheres, que você sente quando você atende, por exemplo, empresas lideradas por mulheres ou por homens, se você vê diferença? Eu gosto muito de falar do feminino. Sim. Que está presente no masculino, no homem e na mulher, né? Porque às vezes a mulher não tem o feminino tão forte quanto ela poderia ter. É verdade. Por quê? Porque a educação, o prestígio do homem desvirtuou a educação da mulher. Então, o cérebro dela, a sensibilidade dela, e quando eu falo cérebro, eu falo sim mesmo de determinada área do cérebro que é intuitiva, que a mulher tem isso por natureza, né? Eu gosto muito de falar dessa coisa da mulher. Não só porque eu estudei muito por conta dos meus clientes, mas assim, a mulher ela tem o específico feminino, Tati, é a maternidade. A maternidade provoca na mulher uma dinâmica que tem absoluta sintonia com as luas, com a natureza. Isso faz com que ela tenha uma intimidade com a dinâmica da vida como ela é. Então, quando fala do pragmatismo da mulher, quando fala da intuição da mulher, isso não é frescura, isso é real. Né? Então, a mulher que se educa para ser racional e não apostar na sua intuição, ela está perdendo o seu específico, que é o que a diferencia na sociedade e é o que a sociedade está carente. Esse é o ponto. Então, eu falo do feminino, porque o feminino ele vem com uma riqueza de leitura da realidade, leitura da vida como ela é. Não porque é mulher, não, porque ela está ligada ao ciclo vital da natureza. Né? Então, eu costumo até dizer assim, a sociedade desenhada pelo homem, ela é assim, tic-tac, 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 tic-tac. Se fosse desenhada por mulher, seria tic-tic-tac, tic-tic-tic-tac, tic-tic-tic-tac. Ele ia ter pausas, que a mulher tem que parar, ela tem períodos em que ela tem que se recolher. Sim. Porque é a natureza, não é cultura isso. Eu tenho, depois eu vou te mostrar os anais do congresso, do primeiro congresso internacional da mulher, que aconteceu em Paris. O título dos anais chama-se Le Fait Féminin, quer dizer, o específico feminino. E ele foi provocado porque naquele momento foi descoberta a possibilidade da mulher eliminar a menstruação. Para quê? Para que ela possa competir com o homem nas mesmas condições. Naquela época, inclusive, eu comecei a ficar com birra com essa coisa do específico feminino. E aí comecei a ver, eu era publicitário naquela época, né? Qual é o produto absorvente higiênico mais vendido no mundo? Qual é o nome dele? Você está me perguntando? Sempre Livre. Sempre Livre do quê? De quê, exato? Do específico feminino. Sempre livre de uma carga que você tem que carregar como mulher. Olha a sociedade masculina tratando isso como pejorativo. Destruindo, e destruindo neurologicamente, porque eu falo, não, eu não quero ter isso. Eu acredito que muito do sofrimento da mulher, tem muita mulher que sofre com isso, né? É porque culturalmente isso não tem prestígio. Ela é punida. Né? É punida no salário, é punida no emprego, é punida na agenda. É engraçado porque, bom, primeiro eu preciso dar um recado que é o seguinte: amor, não fica com ciúme, mas acabei de encontrar minha alma gêmea. Não, você não faz ideia, porque você está falando, parece que você, me incorporou, porque eu falo isso sempre. Quando eu li, você já leu A Jornada da Heroína? Não. Não, então você não precisa ler porque você já A falou. Jornada do Herói. Justamente. Do Joseph Campbell. Justamente. A Jornada da Heroína é uma resposta à Jornada do Herói. E a Jornada da Heroína, que é maravilhosa, ela fala o quê? Ela fala, mulheres, vocês estão em busca de algo porque vocês estão se baseando na Jornada do Herói. Mas o que vocês têm que fazer é resgatar o que vocês já têm. A mulher já vem de prato de bandeja, vem de bandeja. Com a intuição,
E não quer dizer só ser mãe, não. Pronto. É com várias habilidades que a gente já tem. O que a gente faz? Tampa, reprime. Para ficar sempre livre. Para ficar sempre livre, que é um desserviço. Aí quando a gente atinge um lugar de poder, que a gente pode transformar o jeito de liderar, o que a gente faz? Se masculiniza mais. Por quê? Porque o que está em voga é o modo masculino de liderar. E aí eu concordo plenamente que não tem a ver... As pessoas de ser feminista é uma discussão longa, mas assim, eu amo os homens. Mas o que eu luto é para que a gente traga de volta o feminino no homem também, claro, que também está sofrendo. Claro. E a mulher é maravilhoso o lado masculino. Só que a gente não pode fazer assim com o feminino. Eu fui uma pessoa que neguei muito. Eu fui criada como homem, praticamente. Então, eu tenho o meu masculino muito aflorado. E eu vi num resgate do feminino, com, enfim, xamanismo e coisas que eu fui estudar, que é lindo e que fala, por exemplo, da menstruação das tribos indígenas, que quando a mulher fica menstruada, é um momento de maior intuição. Então, por que a gente quer ficar, né, recolhida? É como o inverno. Por que as folhas caem, né? Porque toda a tua seiva vai lá para baixo, para você segurar para um momento de florescer. Não é diferente a menstruação, né? Então, assim, a visão disso, né? Que as tribos indígenas, enfim, tinha a tenda vermelha, onde as mulheres se recolhiam para ficar lá pensando, para ficar lá nutrindo esse momento. Então, assim, isso dele, eu nem é meu lugar de falar esse, mas o que eu quero dizer é que tem tanto para ser discutido e para ser colocado, sabe, sobre esse feminino dentro das empresas, porque às vezes eu acho que a forma que é abordado, até o feminismo todo, porque não é sobre o feminismo, é a pessoa que se diz feminista e que caga com o feminismo, porque fica tão chato, tão distorcido, que você não quer mais ouvir aquele negócio. Mas se você traz isso de uma maneira producente para dentro das empresas, é lindo de você poder mostrar a vulnerabilidade, de você poder ter discussões vindo desse lugar de intuição. É muito rico isso, é muito rico. Agora o desafio é muito grande, né, Tati? Não, é gigantesco. É gigantesco. Ele é cultural e mexe com as nossas raízes mais de berço. Uhum. Você falou de lugar de fala, né? Eu vou falar como um cristão. Uhum. A nossa origem, o mito fundador da nossa civilização ocidental é o Gênesis, né? O Gênesis, quando a gente pecou, né? Deus descobriu que a gente pecou. Você sabe o que aconteceu quando comeu a fruta da árvore proibida? Além de ser expulso do paraíso? Não, isso foi a consequência última. Ah. O que aconteceu? Adão mordeu a maçã. O que aconteceu com ele? Quebrou um dente? Não sei. Abriu o olho. Abriu o olho. Uau. Aí sentiu vergonha. Então isso é muito não sabia simbólico. Disso, não. Eu achando que quebrou o dente. Já era a pessoa trabalhada na ignorância. Não sei se quebrou o dente. Mas o fato é que ele abriu o olho. Aí Deus, quando viu ele escondendo o sexo, a Eva também, falou, cara, vocês comeram a fruta que não era para comer. E eu falei que se vocês comessem, vocês iam ficar mortais. Então, a primeira penalidade de comer a fruta foi tornar-se mortal. Então vai ter começo, meio e fim da vida. Não tinha. Uhum. Então, medo da velhice, medo da morte e tal. Segundo, você vai ter que dominar essa mulher. A palavra que ele usa no Gênesis é dominar a mulher. E o castigo da mulher é que ela não pode ter olhos a não ser para o homem. Tá? Esse é o castigo. Uau. E depois fala da serpente também, mas o importante é isso. E para o homem, o castigo é o seguinte. Cara, a natureza, que era sua amiga, você vivia em paz com ela, ela agora vai ser selvagem. E você vai ter que dominar a natureza. Essa palavra, dominar a mulher, dominar a natureza, vai pautar a estrutura da sociedade, de todas as religiões, de toda a filosofia de dominar o corpo, dominar a mulher, dominar o tempo, dominar a natureza. Uhum. Então, você não tem uma relação de cooperação. Porque a lição de casa é dominar. Uhum. E você sabe que senhor é domino, né? Domino é o nome em latim de senhor. Não então, sabia. assim, você vai ouvir a palavra do Senhor, que é a autoridade. Você não tem que discutir, não pode questionar o que vem da hierarquia. Então, a gente vem vindo mesmo de uma civilização de submissão. A mulher é submissa ao homem, o homem é submisso à hierarquia. Essa coisa do não perguntar, não questionar a ordem que vem. Então, o que nós estamos vivendo de civilização nesse momento agora, com essa tecnologia, com essa dinâmica social, as pessoas mais senhoras de si, da sua identidade,
mesmo que crie essa polarização, é uma fase para a gente experimentar essa identidade aflorada, para a gente começar a aprender a negociar, a cooperar, para não fazer guerra, não fazer polarização. Então esse é um aprendizado que nós estamos vivendo da civilização. Você está prestando um serviço fantástico, verdade. Você vir com a sua intuição, com a sua gana de fazer acontecer, de criticar o seu próprio trabalho, de aperfeiçoar. Essa é a época que a gente está vivendo. Não tem nenhuma verdade absoluta de nada. Então é para valorizar as pessoas mesmo, com a sua sensibilidade, com a sua individualidade e saber acolher os erros do outro, o seu erro. Vamos aprender junto. Essa é a nossa história. E a inteligência artificial vem provocar. Fala, para que você serve, cara? Né? Porque ela vai fazer um monte de coisa que a gente fez até hoje. Tio, eu vou falar assim, que conversa magnífica. Acho que é uma das conversas mais lindas que eu já tive, porque tem muita sintonia. Sério, porque tem muita sintonia com o que eu acredito. E... Depois você vai editar, vai tirar as bobagens todas. Né? Não, fica. Todas as bobagens, porque nada é bobagem. Porque eu já estou pensando no que eu faria. Nossa, eu podia ter falado isso, inclusive, isso, inclusive, também vai sair, isso que você está falando. Vai ser por isso. Inclusive isso. Porque eu acredito que o divã é sobre isso. É sobre a gente poder trazer todas as polaridades. Porque se a gente não é um ou outro, a gente é a mente que fala coisas brilhantes e que em algum momento fala bobagem. A gente é a mente que lembra, mas a mente que esquece. E tá tudo certo, porque tudo faz parte do mesmo ser humano e não invalida o ser humano. Então, a hora que eu edito, eu já falei isso. Às vezes eu falo bobagem e falo, se você esqueceu a fala, e fica tudo gravado. Eu falo, gente, a hora que eu edito, eu tô editando o meu próprio pensamento, a minha própria crença, que é mostrar o ser humano na sua integralidade. Viver ao vivo, né? Entendeu? E é isso, e é lindo. E as pessoas têm se reconhecido, falando, nossa, Tati, não vou ser tão verdadeira. Eu falei, what the fuck é ser verdadeira? Você, mostrar. Eu falo, gente, sabe o que é mais maravilhoso? As pessoas estão achando lindo errar. Quando a pessoa fala, você é tão verdadeira, ela está usando você como uma referência de fazer as coisas legais. E particularmente, a nossa cultura no Brasil, a gente tem um povo muito sem referência. Copia tudo. Sabe? E fica olhando assim, como é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu faço? Isso tem a ver com roupa. Como as pessoas se vestem ridiculamente, sem se conhecer, sem noção de estética. Porque está na moda, enfia aquela coisa. Então essa verdade que você traz é uma referência para a gente poder caminhar com uma cultura mais saudável. Né? Então, parabéns. Não, saiu muito inspirada Viva aqui. Tati! Viva você. Não, viva você, porque assim, saio de verdade inspirada, me sinto valorizada, reconhecida, mas mais do que isso, porque eu tenho 44 anos, então eu ver quem tá lá na frente, mas quem eu admirava desde que eu tinha 10, sei lá, desde quando que a gente se conhece, pra mim tem muito valor. E eu realmente, uma coisa é você gostar de uma pessoa, eu gosto de muitas pessoas, mas outra coisa são pessoas que eu olho e que eu babo, você é uma delas, porque teu pensamento segue atual, mas segue atual, segue pertinente, e eu falo, que pena que naquela época, eu podia ter conversado tanto mais com você, né, mas eu não tinha todo esse... É igual a empresa que começa... Né? Você pode estar do lado eu podia tá vendo, olha, eu não já tem ouvido, não tem olho, não tem pergunta. Então, se não tem pergunta, não tem Mas resposta. eu queria, assim, te agradecer muito pelo teu tempo, que eu sei que você tem uma agenda lotada, com palestras, com eventos que você faz, com a tua empresa, com tudo. Então, assim, com a tua família, porque você também é presente na tua família, que eu sei disso, sempre foi, mesmo trabalhando muito, você era presente, é presente, imagino, até hoje. Então, te agradecer por você vir aqui, me nutrir essa audiência. Você sabe que quando a gente fica velho, estou com 75, né? Jovem. A gente fica assim pensando, o que eu vou fazer com os meus 75? Então eu sou muito rigoroso para escolher a agenda. Eu imagino. Então quando você me convidou, eu falei, claro que eu vou, porque é isso que eu tenho que fazer com a minha vida aos 75. É estar com você aqui trocando ideia. Muito obrigado. Obrigada. Sucesso para você. Obrigada. Para todos vocês aí. Um beijo, tia Lili, Leca, Chubi, Thiago, Peu, que é a família linda que esse homem construiu junto com a tia Lili. E obrigado. Eu vou deixar tudo aqui, o @ do Ricardo, do tio Ricardo. E segue a gente no Instagram. É a parte que eu tenho que lembrar, gente. Vamos lá. No Instagram, a gente tá no TikTok como Empreendedora no Divã. YouTube como Empreendedora no Divã. No Instagram, @Tati Loureiro. O do tio Ricardo, que é @R. Fala o seu Instagram.
Seguima? Rica Rica underline. Guima. Tá vendo? A gente não sabe o arroba. Mas eu Mas tá não, uso, tudo eu bem. não uso Instagram, nem precisa. Então porque eu pronto, não então vou nem lá, precisa. Também não vamos colocar. Não tenho Facebook, não tenho Instagram. Tenho... Maravilha. Eu falei Twitter. 15 redes, ele falou, não tenho Facebook, não tenho Instagram, não tenho TikTok. Isso diz muita coisa. Então, tá tudo certo. Isso que é beleza. Mas né? tem no YouTube tem o canal Timos, tem um monte de vídeo lá, tem a metodologia, tem os temas da atualidade. Isso é importante. Pode ir lá. Obrigada por tudo. Gente, que coisa sensacional. Que bom. Obrigado. Nossa, sério, gente, você falava isso, eu falava assim, ai meu Deus, quase de um negócio assim, juro. Não, porque não é possível, gente. Sério, tanta sabedoria assim, pelo amor de Deus.